Fala galera, vamos falar sobre evolução agora? Então olha só, o que é evoluir? Evoluir é mudar, evoluir não é melhorar. Evolução no conceito biológico, no contexto biológico, é mudança ao longo das gerações. Então evolução é um processo de mudança que as espécies sofrem, que as populações sofrem ao longo das gerações. Então é importante ter em mente o seguinte, um indivíduo não evolui, o indivíduo se desenvolve. A evolução é um processo coletivo. E essas mudanças acontecem gradativamente ao longo das gerações. E o primeiro a tentar explicar esse mecanismo foi Lamarck. Então, Lamarck, francês, desenvolveu uma ideia baseada em dois princípios básicos. O primeiro princípio, a lei do uso ou do desuso. Ele diz o seguinte, o uso contínuo ou desuso contínuo de uma parte do corpo faz essa parte se desenvolver ou se atrofiar. Ok, isso de fato acontece para estruturas musculares, por exemplo, mas não vale para qualquer órgão. E a segunda premissa de Lamarck é a chamada lei da herança dos caracteres adquiridos. Segundo ele, as mudanças que o indivíduo sofre ao longo da sua vida são transmitidas para as gerações, para os descendentes. Então, conjugando as duas ideias, o uso ou desuso faz com que o indivíduo se modifique. Essa mudança, então, é passada para a geração seguinte. Então, com o passar do tempo, com o passar de várias gerações, vai havendo, então, uma progressiva mudança na característica apresentada pela espécie. Ok? Bem, problema de Lamarck. Primeiro, o uso e desuso não vale para qualquer estrutura, ok? Mas o mais importante, as mudanças ocorridas no indivíduo, as mudanças fenotípicas, não são transmitidas para a descendência. Um aspecto positivo de Lamarck, primeiro, o pioneirismo dele, e o outro é o fato dele considerar que o ambiente é importante. A importância do ambiente, dada por Lamarck, é um aspecto muito importante, muito positivo. Só que para Lamarck o ambiente impõe a necessidade de mudança e determina a mudança. Então, toda vez que você estiver diante de uma afirmativa que diz que o ambiente fez o indivíduo mudar, por exemplo, ele mudou para sobreviver, isso é uma ideia lamarquista. Então, é muito comum você ouvir isso, senso comum é lamarquista. Por exemplo, de tanto usar o antibiótico, agora a bactéria é resistente, como se a bactéria induzisse a mudança. Usei tanto esse inseticida que agora a barata não morre mais, como se o inseticida tivesse feito a barata se modificar. Isso não é verdade, porque o meio não determina a mudança, o meio apenas seleciona. E quem disse isso foi Charles Darwin. Então, Charles Robert Darwin propôs então essa ideia de que o ambiente seleciona. Isso é chamada seleção natural. Darwin não foi o único autor. Alfred Russel Wallace também propôs a ideia semelhante, mas acabou que Darwin ficou como o autor da ideia. Bem, a premissa de Darwin, então, a ideia de Darwin está fundada em algumas premissas. Quais as premissas? Primeiro, uma população já possui variações. O material de apoio está ali embaixo, então você pode acompanhar. Então, está aqui. Os indivíduos de uma população possuem variações. Então, eles são diferentes. Segunda premissa, os organismos produzem mais descendentes do que o ambiente consegue comportar. Então, o crescimento populacional é muito maior do que o crescimento da produção de alimento. Darwin teve como inspiração Thomas Malthus, que já tinha afirmado isso. Bem, indivíduos mais bem adaptados ao ambiente têm a tendência de prosperar. Eles têm a maior possibilidade de sobreviver e de gerar descendentes que devem ser parecidos com ele, e igualmente bem adaptados. Então, cabe ao ambiente fazer o quê? Cabe ao ambiente selecionar aquelas características mais favoráveis. Então, o ambiente seleciona, o ambiente não induz a mudança. Ele apenas seleciona as formas de vida mais bem adaptadas para viver naquele ambiente. Bem, importante observar o seguinte, Darwin nunca falou sobre o mais forte, Darwin falou sobre o mais apto, o mais ajustado. Então, a ideia de que só os mais fortes sobrevivem é uma interpretação da obra de Darwin. Darwin não falou em mais forte, falou em mais adaptado, mais bem ajustado, certo? Bem, qual foi o grande problema de Darwin? É que Darwin não sabia a origem das variações. Darwin sabia que há uma diferença, Darwin sabia que o ambiente seleciona, mas ele não sabia explicar de onde vêm essas mudanças. Isso só surgiu mais tarde com o neodarwinismo. Então, o que é o neodarwinismo? O neodarwinismo é um avanço acerca do trabalho de Darwin. Então, um grupo de cientistas, já no século XX, analisando a obra de Darwin e com as descobertas da genética, percebeu aquilo que faltou para Darwin, a explicação sobre a origem da variação,
é genética. Então, a variabilidade apresentada pelos indivíduos é de origem genética. E quais são as fontes de variabilidade? Bem, a recombinação ou crossing over, que ocorre lá na meiose 1, a segregação independente, que ocorre na anáfase 1, ok? E as combinações aleatórias naturais que acontecem, além das mutações. Sendo que mutação é a principal ferramenta da evolução, porque só as mutações são capazes de gerar genes novos, ou alelos novos, ou cromossomos novos, enfim. As mutações geram informações genéticas novas, não apenas reorganiza o que já existe. Então, mutação é a principal válvula, o principal motor da evolução. Tá, e o que é mutação, pessoal? Bem, mutações são variações do material genético. Toda alteração no material genético é uma mutação. A mutação pode ser uma mutação gênica ou cromossômica. Mutação gênica são alterações simples, como deleção, adição ou substituição de bases no material genético, certo? Então, uma base foi adicionada na sequência do DNA, ou foi retirada, ou foi trocada. Essas alterações sutis, que só são detectadas com análise molecular, bioquímica, são mutações gênicas. Isso vai interferir lá na síntese proteica. Então, se eu altero uma base, eu altero o códon, eu posso alterar o aminoácido. Por que posso alterar? Se você voltar lá na aula de síntese proteica, você vai lembrar o seguinte: o código genético é degenerado. Então, eu tenho vários códons para um mesmo aminoácido. Então, se eu altero o códon, mas esse novo códon corresponde ao mesmo aminoácido, não vai implicar em mudança na sequência de aminoácidos, portanto, a proteína vai continuar sendo a mesma. Ok? Agora, toda vez que eu adiciono uma base ou retiro uma base, eu altero toda a sequência de códons. Então, a adição ou a deleção são mutações gênicas muito mais severas do que a mera substituição. Não que a substituição seja simples e não traga consequências graves. Sim, pode trazer. A anemia falciforme, por exemplo, é causada por uma única alteração de uma base. Então, uma base foi alterada, um códon foi alterado, um aminoácido foi alterado. Como consequência, a pessoa vai ter hemoglobinas alteradas, o que vai levar, então, à anemia falciforme. Bem, um outro tipo de mutação é a mutação cromossômica. Mutações cromossômicas são alterações ou na estrutura ou no número de cromossomos. Então, um cromossomo pode ganhar um pedaço, perder um pedaço, trocar um pedaço, ou pode haver uma alteração na quantidade de cromossomos. Vamos começar então com essa. As mutações cromossômicas numéricas são de dois tipos: euploidia e aneuploidia. Primeiro, a euploidia. Euploidia é uma mutação cromossômica numérica em que a variação do número de cromossomos é uma quantidade múltipla de N, ou seja, a célula vai ganhar ou perder N cromossomos. Considerando que o número cromossômico normal é 2N, diploide, se a célula for 3N, 4N, 5N ou N, vai ter então, esses são casos de euploidias. Se ela for apenas N, temos uma haploidia. A haploidia quando é apenas N. Se ela for 3N, é uma triploidia. Se for 4N, é uma tetraploidia. De modo geral, toda vez que passa de 2N, nós falamos que temos um caso de poliploidia, certo? Bem, poliploidia não é suportada por animais. Em vegetais é muito comum. A poliploidia é importante porque em vegetais, porque plantas poliploides podem gerar sementes ou frutos sem sementes, desculpa. Plantas poliploides, cruzamento de plantas poliploides, gera gametas que não se combinam, gera embriões inviáveis e aí não se forma semente. Então essas frutas sem semente que são comercializadas, quase todas são resultados de poliploidia, cruzamento de poliploides que gera uma inviabilidade cromossômica. Beleza? E uma aneuploidia. A aneuploidia é quando a variação não é múltipla de N. Então, quando o indivíduo ganha ou perde um ou dois cromossomos, enfim, qualquer quantidade não múltipla de N. Então, se ele tiver um cromossomo a mais, ele vai ter uma trissomia. Então, trissomia quando tem um cromossomo a mais. Monossomia, um cromossomo a menos. Certo? Então, trissomia, ao invés de ter um par de homólogos, tem três, tem uma trinca de homólogos. Monossomia, ao invés de ter um par de homólogos, tem só um cromossomo do par de homólogos. Vamos lá. Exemplo de trissomia. Bem, temos alguns. Síndrome de Klinefelter é uma trissomia dos cromossomos sexuais. O indivíduo é X, X, Y. Então ele tem 2X e um Y. Essa é a síndrome de
Klinefelter. Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Então, ele tem 3 cromossomos 21. Tudo bem? A propósito, é possível que o indivíduo tenha síndrome de Down, mesmo tendo 23 cromossomos. Vamos falar disso daqui a pouquinho na mutação estrutural. Bem, além dessas, tem ainda outras síndromes, como o triplo X. A pessoa nasce XXX, sexo feminino. Ou o duplo Y, XYY. Beleza? E monossomia. Só existe uma monossomia conhecida na espécie humana, que é a síndrome de Turner. O indivíduo nasce X0, tem apenas 45 cromossomos. E é do sexo feminino, já que não tem o cromossomo Y. Se ocorrer do indivíduo ser formado sem nenhum cromossomo daquele par, então o par está totalmente ausente, tem uma nulissomia. Se tiver 4 cromossomos do par, tem uma tetrassomia. Mas nulissomia e tetrassomia são extremamente incomuns. Bem, mutação cromossômica estrutural, está aqui, ó. Estrutural é quando há uma alteração na estrutura do cromossomos. Não muda a quantidade, mas muda a estrutura. Deleção, quando um pedaço do cromossomo é perdido. Duplicação, quando há um pedaço a mais. Nesse exemplo aqui, ó, a sequência C e D está sobrando. Perceba que aqui um cromossomo perdeu e o homólogo ganhou. Essa alteração, essa mutação, a deleção com duplicação, é frequente em caso de pareamento equivocado na meiose. Quando os cromossomos fazem a sinapse de forma equivocada, eles não ficam bem ajustados e ocorre o crossing over, ocorre a troca, acaba que a troca é desigual, gerando então deleção para um, duplicação para outro. Inversão, quando um pedaço é trocado. E aqui lembre-se, se o centrômero estiver dentro da área de inversão, a inversão é classificada como pericêntrica, e se a inversão não incluir o centrômero, a inversão é paracêntrica. E por fim, a translocação. O que é translocação, pessoal? É a troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. Se fosse cromossomos homólogos, seria crossing over. Isso é ótimo. Agora, entre cromossomos não homólogos, é uma translocação. Lembra que eu falei da síndrome de Down? Então, é possível que ocorra indivíduos Down, que nasçam indivíduos com síndrome de Down, com 23 cromossomos. Então, eles têm uma translocação do 21 com algum outro cromossomo, 14, 15 ou qualquer outro. Por ter essa translocação, ele tem um par 21 e tem mais um pedaço de um cromossomo 21 em um outro cromossomo. Esse pedaço a mais do 21, que está translocado no outro cromossomo, acaba gerando o mesmo efeito, porque na prática é como se tivesse 3 cromossomos 21. Então, é possível que o indivíduo tenha síndrome de Down não por uma trissomia, mas sim por uma translocação do 21 com outro cromossomo qualquer. Ok?